Pessoal, muito boa noite a todos. Terça-feira aí que muitos puderam passar o dia em casa, né? Feriado, para a grande maioria, não sei se esse foi o seu caso. Eu passei em casa, mas trabalhei muito mais do que se eu tivesse ido. Eu deveria ter ido trabalhar hoje, eu devia ter ficado em casa. Foi exaustivo. Parei agorinha para nós participarmos aqui do pequeno grupo. Mas a gente tem que fazer as coisas em casa, não adianta, né? Vamos tocar aqui o nosso encontro, né? E louvado seja o Senhor pela presença dos que já estão aqui nos acompanhando aí pelo Zoom e também pelo YouTube. E com certeza aí na medida do possível nossos irmãos, nossos companheiros aí vão assistir ao longo da semana aí, né, Drica? Isso aí. Muito bem, nós estamos aí nessa nova jornada aí de estudo do Apocalipse. Hoje vai ser o nosso segundo estudo direto de Apocalipse, terceiro encontro falando sobre profecia, mas o segundo falando diretamente do livro de Apocalipse. E nós vamos ter um assunto muito interessante aí ainda no começo do livro do Apocalipse, depois da introdução que fizemos na semana passada. Nós vimos aí a revelação de Jesus Cristo para nós. A gente viu que Deus deu essa revelação, o anjo trouxe até João e João transcreveu, e nós estamos aí hoje com esse bendito livro em nossas mãos que revela aí os últimos acontecimentos, né? E hoje nós vamos estudar 7 períodos da história da igreja através das 7 cartas do livro de Apocalipse, né? Então, Claudinei, bora lá para esse estudo de hoje? Vamos lá, estamos aí para explanar um pouquinho mais, aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Como é que está o som agora aí? Está bacana, agora está 100%. Está do jeito que o Ari, se estivesse aqui entre nós, ia falar, tá bacana. Tá bacana, é isso aí. É isso aí, bacana, ele diria, né? Muito bem. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essas foi quase as nossas últimas palavras do último estudo, né? Concluímos com aquele texto de Apocalipse 1:3, né? Bem-aventurados aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Nossa. Então, nós vimos que nós somos mais que felizes, né, por estudar a palavra de Deus, e vimos que Deus deixou uma revelação muito importante para nós, que é o livro de Apocalipse. A gente aprendeu também aí no estudo passado que não precisamos ter medo do livro do Apocalipse, né? Porque, na verdade, o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que ele deixou para os servos dele, né? Então, os servos não precisam se preocupar. E a gente viu também que o livro de Apocalipse, ele foi escrito para as igrejas, ou seja, hoje nós vamos estudar sobre as 7 igrejas. Então, o livro do Apocalipse foi escrito para as igrejas. Assim como o livro de Daniel, o livro de Apocalipse também é interessante, né? Porque o livro de Daniel, ele começa lá falando, por exemplo, do sonho que o rei teve lá, de uma estátua, e depois ele fala dos animais, e aí ele vai abrindo o leque, vai dando mais entendimento, né, sobre o mesmo assunto. O livro de Apocalipse é a mesma coisa. O livro de Apocalipse, ele começa falando das 7 igrejas, e ele vai abrindo o leque para a gente compreender mais a respeito das 7 igrejas. E a gente vai dar uma observada hoje nos períodos, né, dessas igrejas. Fábio, como a gente viu ali, ó, o número 7 na Bíblia, né, 7 igrejas, o número 7 ele indica plenitude. Várias vezes o livro do Apocalipse usa a palavra 7. Ele vai começar, ó, 7 igrejas, depois ele vai falar 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 anjos com 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças com 7 coroas, 7 diademas, 7 pragas, 7 montes, 7 reis. Ele usa muito o número 7. O número 7 indica plenitude da palavra de Deus, ou perfeição, como alguns de nós costumamos dizer, né? Você vê, eu gosto de lembrar também, por exemplo, Naamã. Deus, quando fala, né, quando dizem para Naamã, aquela cativa, diz, Naamã, lá em Samaria tem um profeta, e ele pode curar você. Quando ele chega até o profeta fala para ele afundar quantas vezes no rio? 7 vezes. O número da perfeição de Deus é o número 7. Qual que é o dia da semana que Deus pede para guardar?
o sétimo dia. O número perfeito, né? A perfeição do nosso Deus. Então, veja, João recebe a ordem para escrever. Ele escreve a visão, como a gente leu até no estudo passado, Apocalipse 1:11, e ele escreve, ele começa a escrever. Né? Deus, na onisciência dele, escolheu as 7 igrejas pelo motivo. Porque o estado espiritual daquelas 7 igrejas, nos dias de João, representava 7 períodos pelo qual o povo de Deus passaria. Então ele escolheu essa igreja. Então quer dizer que só tinha 7 igrejas na época de João, por isso que ele escreveu para as 7 igrejas? Não, existiam mais igrejas. Mas pela condição espiritual delas, foi que Deus pediu, escreve a essas 7 igrejas. Né? São elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí nós vamos esmiuçar cada uma delas, como a gente falou no estudo anterior também. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no final. Se a gente conseguir, ótimo. O tempo está na tua mão aí. Você que vai dizer, ó, vamos ter que parar por hoje, vamos continuar no próximo estudo. E aí você que manda. Mas aí, para a gente estudar junto, a gente vai começar a falar da igreja de Éfeso. Éfeso, a igreja desejável. Né? O próprio nome Éfeso já significa desejável. A tradução mais, né, para os nossos dias aí, significa desejável. Então, o que esse texto bíblico aí indica para nós de Éfeso? Olha, Éfeso é a igreja, Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7. Quem tem a revista, né, conseguiu aí responder, a minha, por exemplo, está tudo respondida, mas a gente pode ler, então, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Senão a gente não vai ter aí o privilégio de ler a Bíblia, né? Então vamos ler esse capítulo aí. Será que o Fábio quer ler? Alguém aí se lê ou eu mesmo leio aqui? Eu posso ler para você, Claudinei, aqui para todos acompanharem. E assim, é interessante que a gente vai ver aqui nessas 7 igrejas que cada fala registrada aqui nos versos que nós vamos ler para cada igreja, ele tem uma sequência, né? Há uma apresentação dessa igreja, é falado a respeito dela, uma apresentação inicial. Quase em todas, aí nós vamos ver que uma delas, quase todas, praticamente todas, só apenas uma, não recebe, tem elogio. Quase todas têm elogio. Uma não tem elogio. Mas é um Uma segredo, não tem Tem que elogio. chegar no final do estudo para descobrir. Só uma não tem Delas elogio, né? elas têm repreensão, elas têm conselho, porque não adianta só apresentar o erro, não o conselho. Deus é completo, Deus sabe de tudo. Então, ele repreende, ele fala onde está o problema, mas ele também fala ali o que precisa ser feito para corrigir aquilo ali. E para todas elas tem uma promessa. Isso daí é a coisa mais linda que tem nessas cartas. Para todas elas há uma promessa. Então, vai ser muito gostoso. Ó, se a gente não conseguir estudar as 7 hoje, não há problema, nós paramos onde der hoje e nós continuamos, porque é um assunto bem importante, bem interessante, tá bom? Então vamos para a primeira, né, Claudinei? Do capítulo 2. Capítulo 1 nós estudamos aí no outro encontro, e agora nós vamos para o capítulo 2, que está falando sobre essas 7 cartas aí. Acompanhe a leitura aqui, ó. Carta à igreja de Éfeso. Diz assim o verso 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Escreva o quê? Isso aqui, ó, quer ver? Ó? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Lembra que no último encontro nós falamos tudo que é perfeito, que é bom, na Bíblia sempre vai estar do lado direito, na mão direita, as 7 estrelas. 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Né? As 7 estrelas nós já vimos lá no capítulo 1, no verso 20, 19 e 20, que são os anjos, né? E são as 7 igrejas. Então ele continua ali. Verso 2: conheço as tuas obras. Olha só, eu conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança. Olha que igreja bacana, hein? Deus está falando assim: ó, eu conheço as suas obras, o teu labor, a tua perseverança, e que você não suporta homens maus. Você tem caráter, esta igreja tem caráter. E ele continua: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, era uma igreja que tinha todos ele cuidado. Provava se a pessoa realmente agia da forma que falava. E ele continua:
e tens perseverança, e suportou provas por causa do meu nome, e não se deixou esmurecer. Olha que igreja fantástica, hein? Verso 4, agora olha o verso 4. Tenho, porém, contra ti uma coisa. Uma coisa. Você abandonou o primeiro amor, né? E aí, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso você não se arrependa. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém. Isso é interessante, né, Fábio? Porque, olha, como que Jesus se apresenta para essa igreja? O que ele diz ali? Aquele que conserva nas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Como a gente falou, né? As 7 estrelas, os 7 candeeiros de ouro representam as 7 igrejas. E as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas, né? O interessante ainda ali é que esses anjos, eles também representam aqueles que pregam a verdade, que levam a mensagem de Deus, né? Porque anjo, na verdade, é mensageiro, né? Mensageiro da palavra de Deus. E aqui também, como a gente até falou, né? Além de ele representar as 7 igrejas, né, os 7 candeeiros também representam o quê? 7 candeeiros lembra a gente do quê? Do santuário, né? O santuário onde Jesus está hoje, que é o santuário do céu, o santuário celestial. E a gente falou, até alguém perguntou ali, fez uma pergunta, né? Para que serve isso, né? Esse estudo e tal. E o elogio? Jesus falou para ela o quê? Eu conheço as tuas obras, não pode suportar homens maus. Jesus elogiou, reprovou porque, como você falou, abandonou o primeiro amor. Olha, nós estamos hoje vivendo um momento hoje onde muitas pessoas abandonaram o primeiro amor. As pessoas abandonaram o primeiro amor que conheceram da palavra de Deus, né? Se tem alguém que está assistindo, que está acompanhando a gente, que já esteve na igreja, que já conheceu a verdade, que já viu o evangelho, né? Abandonou esse primeiro amor, volta, né? Dá tempo de voltar. Jesus falou, olha, você se afastou do primeiro amor, mas volta, dá tempo ainda, né? E o conselho dele é justamente isso, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, volta para mim. E a promessa ao vencedor dali, o quê? Que se alimente da árvore da vida. Éfeso, na verdade, era uma igreja vitoriosa, né? Éfeso, ele vai ali do ano 31 ao ano 100. O ano 31, o ano da morte de Cristo. E o ano 100, aproximadamente, o ano da morte de João. Por quê? Porque Jesus fundou a igreja. E Jesus, ao fundar a igreja, agora essa igreja está vivendo um amor excepcional. E Jesus está falando para ela aqui, eu conheço a tua obra, você não suporta homens maus, você está vivendo a verdade, você está levando a mensagem, você está pregando o evangelho, está vivendo a maravilha de Deus, né? Embora alguns estavam abandonando esse amor, estavam abandonando o primeiro amor, porque essa igreja também foi uma igreja que começou a perseguição por essa igreja. E a ter essa perseguição, as pessoas começam a abandonar. Só que nós devemos pensar uma coisa, né? Olha só, hoje nós estamos firmes, a palavra de Deus diz o quê? Quem está firme, cuidado para não cair. Cuidado para não cair, tem que se manter de pé. Então, nós estamos vivendo hoje ainda esse amor. E nós precisamos manter esse amor. Nós vamos ter perseguição? Alguns de nós já estão até sendo perseguidos já. Então, mas o que nós precisamos fazer? Manter a confiança em Deus, manter a confiança na palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus pede para nós. Essa igreja, Jesus, né, que eu estava falando, o fundador da igreja, Efésios, por exemplo, 2:20 diz que Jesus é a pedra angular, a pedra principal, né? Alguns ainda tentam dizer assim, não, mas veja só, a igreja ela foi fundada em Pedro, porque Jesus fala para Pedro, olha, tu és Petra, né? Tu és Pedro. Sobre essa pedra eu fundo a minha igreja. E algumas pessoas pensam, não, então Jesus está falando de Pedro. Pedro foi o fundador da igreja. Pedro, não. Quando Jesus aponta para Pedro, ele fala, olha, você é Pedro. Mas sobre essa pedra, Jesus aponta para ele mesmo. Agora diz, sobre essa pedra,
Porque Jesus é a pedra principal. Não tem, Pedro era o quê? Pedro era um pecador. Não tinha como Jesus fundar a igreja em cima de Pedro. Como é que vai fundar a igreja em Pedro, sendo que o próprio Cristo estava ali? Então, não tem base bíblica, né, para isso. Então, essa igreja, ela representa, é uma das 7 igrejas, né, que Éfeso representa o período da igreja cristã, que vai do ano 31, como a gente falou, né, na morte de Cristo, até o ano 100, aproximadamente a morte de João, um dos últimos apóstolos da palavra de Deus. Uma época de pureza doutrinária, grandes avanços evangelísticos, contudo a profecia já falava o quê? Abandono do primeiro amor. Então nós precisamos, irmãos, voltar a esse primeiro amor, né? Viver esse primeiro amor, como diz aqui Éfeso, né? A igreja desejável. Um dos períodos da igreja de Deus. A igreja, ela pode tem um período da igreja, a nossa própria igreja hoje a gente pode olhar individualmente falando, né? A gente olha para a igreja e fala, olha, né? Nossa, esse ano a igreja está tão bem, olha, tá tudo funcionando bem na igreja. Aí depois parece ter um período na igreja, fala, esse ano parece que a igreja não anda, né? As coisas não acontecem, parece que tem alguma coisa errada na igreja. O que tem na igreja? Parece que não vai, precisamos de alguma coisa. Então, nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. E é interessante, né? Quando a gente está vivendo o primeiro amor, nós estudamos mais a Bíblia, nós oramos mais, nós fazemos mais estudos, mas em um determinado momento a gente abandona essas coisas, a gente para, né? E volta, começa a voltar, começa a sentir falta dos alhos lá do Egito, começa a sentir falta, né? Olha como era bom aquele tempo, olha como era gostoso aquele tempo, e começa a abandonar a palavra de Deus. Mas isso não é bom, isso não é o que Deus deseja para nós. Isso mesmo. Eu quero só reforçar, eu acho que a gente vai agora para a segunda igreja aqui, a segunda carta. Eu só quero reforçar uma coisa, voltando aqui um pouquinho só. São 7 cartas agora no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. São 7 cartas em sequência. Volto a afirmar, eram 7 igrejas que existiam na época na Ásia Menor. Existiam outras igrejas, mas Deus escolheu 7 para representar todo o período da história. Veja bem, cada igreja naquela época eram essas aqui que a gente vai citar. Elas existiam naquele momento. Cada uma delas tinha o seu DNA, e a gente vai ver aqui que ficou registrado aqui qual era o DNA de cada uma delas, né? Mas cada uma delas também representava período da história, período da nossa história. Então, que nem o Claudinei falou, essa de Éfeso pegou ali do ano 31 da morte de Cristo, que é a primeira igreja fundada, né, com o conceito de igreja, vamos dizer assim, e vem até o ano 100, beleza? Um período da história. A gente vai ver período da história. Mas eu quero dizer, e o Claudinei também colocou aqui, né, que também pode ser 7 períodos da sua história. Pode ser que em um momento nós estamos igual Éfeso. Daqui a pouco nós estamos como Pérgamo, como Tiatira, como Laodiceia, entendeu? Pode ser 7 períodos que às vezes a gente vive, né, em nossa vida espiritual. Então, preste atenção, porque não é somente a história dos períodos, ela pode representar também a história da sua vida aí, tá bom? Isso é interessante, né, Fábio? Porque quando nós estamos estudando a Bíblia, nós precisamos trazer esse estudo para a nossa realidade, né? Porque senão não tem sentido. Senão nós vamos estar falando só do passado, e aí eu vou entender agora a pergunta que aquele irmão fez aquela vez. Ele falou, tá, e o que isso vai acrescentar para a minha salvação, né? Tipo, falar de história, de coisa que aconteceu lá no ano 457, lógico. Eu preciso entender quando começou, quando termina, quando chegou no meio, para eu conseguir entender a história também, para eu chegar no final. Senão eu falar, peraí, mas quem disse que o final é esse, né? Porque se eu não entender o início, eu não entendo o fim. E se você pegar, como você acrescentou agora, e o bom desse bate-papo é isso, né? Porque ele ajuda a gente a lembrar algumas coisas, né? Se você pegar o livro de Atos, por exemplo, né, que fala muito da igreja primitiva, você vai entender esse período aqui que nós estamos falando, né? Você vai entender muito desse período aqui, porque é a igreja primitiva de Deus. Você vai entender, né? Imagine Pedro preso lá, e aí de repente o povo lá reunido numa casa, fazendo um pequeno grupo, não era online, né? Mas eles estavam ali fazendo um pequeno grupo, e aí de repente eles oram por Pedro que está preso, aí com pouco Pedro está lá, batendo palma no portão lá. Alguém olha pela janela e falou, opa, Pedro está lá fora. Mas como assim? Pedro está preso? Não, Pedro está lá fora.
Aí Pedro vai lá e registra para eles, não, estava preso, veio um anjo e me soltou. Então, que igreja era essa? Né? Será que nós temos esse poder hoje de se reunir e falar, não, vamos orar por aquele irmão lá que está com aquela dificuldade, aquele problema, e nós vamos crer aqui que Deus vai agir agora e ele vai ser liberto, ele vai ser curado, ele vai, né? Então, veja, que momento que essa igreja estava vivendo. E o livro de Atos registra muito isso. Né? Assim também como teve alguns deles que ficou fora do barco. Né? É, muito bem. E a Vamos lá. segunda igreja, então? Qual é a Igreja segunda de igreja? Esmirna, né? A igreja de Esmirna, que significa mirra, né? Ou perfume suave. Era uma igreja que ainda estava ali também vivendo, né? Um pouco desse amor, mas aí nós vamos ver um pouquinho mais na frente ali, mas diz que o diabo estava ali querendo lançar alguns deles ali na prisão. Mas vamos ler o texto aqui. Apocalipse 2, do verso 8 ao verso 11. Muito bem. Diz assim na minha tradução, verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Quem é esse, né? Cristo. Conheço a tua tribulação, e agora ele conhece. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, sendo que, na verdade, você é rico. E conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele está dizendo, conheço alguns que se dizem cristãos e na verdade não são. Sabe o que são? Sinagoga, igreja de Satanás. Olha que coisa terrível. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. Olha que período dessa igreja, hein? E tereis tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Essa promessa aí é tremenda, né? Essa promessa é tremenda, mas vamos do início, né? A apresentação. Como que Jesus se apresenta para essa igreja? Ele diz que ele é o primeiro e o último, né? O alfa e o ômega, né? Que ele fala no Apocalipse, né? Então Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Estive morto e tornei a viver. Então veja, se em algum momento tiveram alguma dúvida de quem está... Se João teve alguma dúvida de quem estava falando com ele, agora ele não tem dúvida mais. Porque João, ele conheceu Jesus pessoalmente, né? E agora Jesus diz para ele, olha, João, eu sou o primeiro e o último. Eu tive morto e tornei a viver. Ótimo. Então ele está se representando. E João viu isso, né? João viu Jesus morto e João viu Jesus ressuscitado. Então João não tinha... Jesus pediu para ele escrever. Se em algum momento João tivesse dúvida disso aqui, ele poderia ter colocado uma ressalva ali em algum lugar ali, mas ele não colocou ressalva. Ele simplesmente escreveu da maneira como foi dito para ele, porque ele sabia quem era Jesus. E o elogio: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. É interessante, né, que Paulo mesmo ele fala alguma coisa ali que ele diz assim, né? Quando penso que estou fraco, é aí que eu sou forte, né? E quando eu penso que sou forte, é aí que eu sou fraco. Muitas vezes a gente se pega nessa questão aí, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não sei, já aconteceu com você? Ah, o pregador está pregando ali, ou a gente mesmo cita o texto bíblico aqui, daí a pessoa vai lá e pega a Bíblia, vira a página, nossa, olha, caiu em cima. Aí o cara se acha assim, nossa, eu devo estar muito santo, né? Porque eu até viro a página da Bíblia, a página já cai no lugar que preciso. Eu devo estar muito, né? Consagrado, né? Então, veja, aí a pessoa começa a ficar fraca. Por quê? Porque quando ele se alimenta da palavra de Deus, ou quando ele pensa que ele sabe, quando ele pensa que ele já está bem, aí ele começa a fazer o quê? Começa a relaxar, né? Começa a relaxar. Ah, eu já sei isso aqui. Ah, não preciso, né? Olha, nós vamos estudar o Apocalipse. Ah, eu já estudei o Apocalipse, eu já sei. Olha, nós vamos estudar o livro de Daniel. Ah, eu já estudei isso aí, já fiz já uma vez, já fiz outra vez, né? Então, aí, quando eu penso que estou forte, é aí que eu estou fraco. E Jesus fala para essa igreja aqui, né?
Eu conheço a tua pobreza. Você está pobre, mas eu sei, na verdade você é rico. Você é rico. Reprovação, que benção. Não há reprovação para essa igreja. A igreja de Esmirna é uma igreja que não tem reprovação. Jesus não reprova ela. Não existe reprovação para ela. Assim como tem uma que não tem elogio, né? Tem uma que não tem elogio e tem uma que não tem reprovação. E essa igreja, então é uma igreja perfeita? Vamos continuar estudando. Conselho. Jesus fala para ele, ó, não temer as coisas que vão te sofrer, porque o diabo vai lançar alguns deles na prisão e haverá tribulação, né? Ele diz tribulação de 10 dias. Então veja, não tem reprovação, é uma igreja que está ótima. Sabe o que isso aqui me faz eu lembrar? Me ajuda eu lembrar de Jó, né? Jó, a Bíblia diz, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas Satanás estava feliz com ele? Não. Satanás não estava feliz com ele. Satanás tinha que falar, não, peraí, eu tenho que derrubar esse cidadão aí. Eu tenho que provar que ele é ruim, que ele é mau. E essa igreja era uma igreja, né, até então, perfeita. Era uma igreja que não tinha reprovação aos olhos de Deus. Uma igreja que não tinha reprovação, mas aí o quê? Satanás não estava feliz. Tinha que lançar alguns deles aí na prisão, mas Jesus já tinha ali um conselho para ela, olha, não tema, não tema, continue confiando. Não importa a tribulação que você está passando, continua confiando, continua crendo, continua confiando em Deus. Você conhece Jesus? Olha a apresentação de Jesus para essa igreja. Então, veja, se você está vivendo um momento assim, você tem que pegar isso aqui agora para a tua vida. Né? Jesus está falando, olha, eu já tive morto e eu ressuscitei, então eu sou Jesus. E eu posso falar para você, Jesus está falando, não tema, continua firme, continua crendo, continua confiando. E a promessa? Ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aqui é interessante, né? Só aqui nós podemos passar 2 horas aqui, só nesse verso aqui. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A Bíblia, e eu quero ler esse texto com você aqui, ó. Eu vou lá em João agora, quem quiser acompanhar comigo, João capítulo 5, verso 28 e 29. João, né? O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e o versículo 29. Esperar um pouquinho até que todos achem. Como nós estamos ao vivo, né? Então, 28 e 29 de João diz assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Peraí, todos? Todos que estiverem no túmulo vai ouvir a voz de Jesus e vai sair? Verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então quer dizer que todos vão ressuscitar ao mesmo tempo? Não. Quando nós estudamos, né, um pouquinho mais a fundo esse verso, e o próprio livro do Apocalipse, né, um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto, lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse, lá no capítulo 20, no versículo 6, ele diz assim, ó: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Não é o que está dizendo aqui? Olha lá. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Continua lendo o verso 6 do capítulo 20. Ó, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A segunda morte é a morte eterna. É a aniquilação. É aquele que não foi salvo. É o ímpio, como nós chamamos, como a própria palavra de Deus fala, é o ímpio. Então esse vai ser destruído. E Jesus tem uma promessa para essa igreja aqui, está dizendo o que para ela? Ó, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, se Jesus disse para eles que eles não têm dano na segunda morte, isso quer dizer o que para você? Que estão salvos. Porque eles fazem parte da primeira ressurreição. Eles estão salvos. E é por isso que ele está dizendo, então, não tema. Não tema. Alguém, esses dias atrás, a gente estudando, aí alguém disse assim, ó: como que eu posso ter certeza da minha salvação? Você que está assistindo a gente, você que está acompanhando, você que está aí, você tem certeza da tua salvação?
Você pode afirmar que você está salvo hoje? Porque assim, ó, muitas pessoas não conseguem compreender isso, porque Cristo já fez tudo para nos salvar. E eu posso dizer para você, você tem que ter certeza da tua salvação. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas é que eu sou tão pecador, né? Eu sou pecador e eu acho que eu não estou salvo. Estou perdido. Estou perdido. Aí alguns ficam preocupados com o pecado contra o Espírito Santo. Será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Eu sou pecador. Mas a gente não pode esquecer que a salvação é pela graça. A salvação não é pelo que eu faço ou o que eu deixo de fazer, lógico, né? Não estou dizendo aqui que você e eu vamos ser salvos de qualquer jeito. Não, isso não. Nós vamos ser salvos por aquilo que Cristo fez por nós. E aí Cristo olha para mim e diz o quê? Você me ama, filho? Aí o que eu vou dizer para Cristo? Sim, senhor, eu te amo. Aí ele diz, então você guarda os meus mandamentos. Faz a minha vontade. A vontade de Deus está descrita na Bíblia para nós. Então, essa promessa aqui ela é maravilhosa, nós não podemos perder ela de vista de jeito nenhum, de maneira alguma. Então, essa igreja, uma igreja do ano 100, né, que vai do ano 100 até o ano 313. Até o ano 313. Esse período aqui, ó, como a gente leu ali no verso 2, o verso 10 ali do capítulo 2, ela ainda tem aqui o seguinte, ó, diz ali que Satanás ia lançar eles na tribulação de 10 dias. 10 dias. Se a gente pegar isso, né, aplicar por dia, ano, né, 10 dias chega até o período do ano 303, né? O ano 303. Esse ano, a igreja foi muito perseguida. E foi o ano 303, foi uma perseguição, né, da igreja. Aqui tem um nome de um cidadão, aqui de um imperador romano, Diocleciano, até o ano 313. Do ano 303 até o ano 313, a igreja foi muito perseguida. E aí teve também o Constantino, né? Constantino o Grande, que apareceu nesse período aqui, né? Que o imperador, que no ano 313 ele assinou o Edito de Tolerância de Milão, dando liberdade ao culto. Um prende, um trava e o outro liberta, né? Então veja, esse período da igreja foi um período tanto de perseguição quanto um período assim que teve aquele alívio, né? Ah, que tranquilo, né, para a igreja agora. Agora a gente pode adorar em paz, agora a gente pode buscar Deus, agora a gente pode viver de acordo com a vontade de Deus. Então, veja, esse imperador Diocleciano, do ano 303 até o ano 313, houve uma repreensão muito grande ali para o povo de Deus. Prisão, morte, tudo quanto é tipo de crueldade. Por quê? Porque o povo de Deus era tido como herege. O povo de Deus era tido como herege. Ah, esse povo que guarda isso, esse povo que segue isso. Tempo de perseguição da Bíblia, né? Onde o povo teve que se esconder, onde o povo buscava as cavernas, onde o povo de Deus ficou por um período até chegar a Constantino o Grande. E aqui também, se você acompanhou um outro estudo nosso aí, acho que foi até na própria igreja, você vai perceber que a partir do ano 313 também abre um outro leque ali. E nós vamos chegar nele já na próxima igreja, que é a igreja de Pérgamo. Agora aqui começa um outro período já. Um outro período. E esse período, ele se estende, né, por um período muito maior. E ele acaba chegando em nós. Ele acaba chegando em nós hoje. A gente pensa, não chega em nós, não. Acabou lá atrás. Não, não acabou. Você vai perceber que não nos próximos estudos aí. Partimos então para a terceira igreja, ficou claro aí? O Fábio vai fazer um comentário aí que ficou para trás, alguma coisa? Não tô ouvindo. Bonner, está. Ah, Muito agora, bem. agora deu. Nós até agora vimos, então, dois períodos da história aí, né? A igreja de Dois períodos. Éfeso, nós vemos a era da pureza apostólica, a era da pureza apostólica, a primeira era da igreja aqui, né? Isso. A segunda era que acabamos de estudar foi a era da perseguição, do martírio. Você viu que não tinha Isso. reprovação, né? Foi uma era de muita
de muita dureza para aqueles que se diziam cristãos. É puro martírio, pura perseguição, né? Foram 213 anos de muita luta ali. E agora nós vamos para o terceiro período, o período de Pérgamo, né? É Pérgamo. o período mais extenso até agora. Durou 979 anos esse período, esse terceiro período, né? E tem suas características. Vamos ver qual é esse período? Esse período diz assim, ó: ao anjo da igreja em Pérgamo, capítulo 2, a partir do verso 12, tá? Você que está nos acompanhando. Terceira carta. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que você habita. Eu conheço, eu sei muito bem onde você está. Onde está o trono, conheço o lugar em que habita, e neste lugar está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina também dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei contra a espada da minha boca, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná, que está escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso mesmo. Essa é a terceira fase. Essa era é a era do compromisso agora. Isso. Pérgamo tem uma representação ali de elevação, né? A igreja que se eleva, né? Que está acima, né? Então é interessante a gente pensar, né? Para cada igreja você vai perceber que Cristo se apresenta de uma maneira diferente, né? Agora ele está dizendo que é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, ou seja, para essa igreja Jesus está falando que ele é a Bíblia. Ele é a Bíblia, né? E aqui tem até uma outra representação interessante aqui, né? Porque a espada afiada de dois gumes, ela também pode representar tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, né? Ou seja, a Bíblia no Velho Testamento e a Bíblia no Novo Testamento, trazendo essa representação. O elogio, né? Conserva o nome de cristão, de Cristo, conserva o nome de Cristo, né? E não nega a fé, mesmo onde Satanás habita. Veja, olha que interessante aqui. Agora nós temos uma igreja que diz que Satanás habita ali. Satanás também habita, mas ela conserva o nome de Cristo, mesmo tendo Satanás ali. Qual que é a reprovação? Tem alguns que sustentam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. É interessante, né? Alguns perguntam, né? Mas peraí, Balaão, quem é Balaão? Nós já conhecemos a história de Balaão. Mas e os nicolaítas? Nicolaíta é a própria representação de Balaão, né? Não tem diferença ali. Porque, ó, Balaão, o significado do nome Balaão, ele representa... Fugiu aqui. Ó, o Nicolaíta aqui, por exemplo, é uma duplicação cristã de Balaão, pois a influência é uma influência imoral, né? Os nomes têm significado semelhante. Ó. Balaão quer dizer não do povo, e Nicolaíta representa destruição do povo. É uma duplicação, né? O Nicolaíta é uma duplicação do nome de Balaão. Ou seja, o Balaão ensinava o rei, né, a armar ciladas contra o povo de Deus. E agora aqui nós temos dentro da igreja alguns que estavam ali armando cilada contra o povo de Deus. Por isso que ele fala, né? Onde habita Satanás. Satanás habita ali. Imagine agora, dentro da igreja, nós ter pessoas agora um lutando contra o outro, né? Batalhando contra aquilo que o próprio povo de Deus... vamos pregar o evangelho. Não, dá certo. Vamos levar a mensagem. Não dá certo. Então, veja. Então, né, a própria doutrina aí dos nicolaítas, aí do próprio Balaão. E qual que é o conselho, né?
Ele diz: arrepende-te, senão venho contra ti sem demora. Pelejarei com a espada da minha boca. Pelejarei com você contra a espada. E a espada é o quê? A palavra de Deus. E é interessante, né? Contra o próprio Satanás, Mateus capítulo 4, quando ele fala ali que Jesus vai para o deserto, Jesus agora é tentado ali por Satanás, e 40 dias ele foi tentado. E o que Jesus usou? A Bíblia. Jesus usou a Bíblia. Por vários momentos, Jesus usa a Bíblia contra Satanás, onde até o próprio Satanás usa a Bíblia, agora tenta usar a Bíblia contra Jesus. Mas Jesus, né? Por isso que nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos batalhar com a palavra de Deus. Não fora disso, né? Não fora da palavra de Deus. Se alguém está trazendo uma doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos combater ela com a própria palavra de Deus. Não adianta a gente tentar combater de outra forma, porque não vai funcionar, né? Ou seja, a verdade está na palavra de Deus. O próprio João 8,32 diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que nos liberta da mentira é a verdade da palavra de Deus, e não de outra forma, né? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que nós estamos estudando aqui o livro de Apocalipse, porque nós precisamos conhecer essa revelação que Jesus tem para nós, para que nós possamos lutar a batalha da maneira correta, com a palavra de Deus. E a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido uma pedrinha branca, e sobre a pedrinha escrito um novo nome. É interessante, né? Que maná é esse que está escondido, né? Onde que está escondido o maná que não estragou? Esse maná está dentro da arca, né? Esse maná está dentro da arca, né? O maná é escondido de Deus, é o maná que está dentro da arca. E ali dentro da arca tem 3 coisas interessantes, né? Ali diz que tem a tábua com os 10 mandamentos, ali tem o bordão de Arão que não floresceu, e tem o maná que não estragou. E Deus diz que vai fornecer esse maná. Mas onde que está isso aí? Onde que está essa arca e esse maná? Onde que está? Está no céu, não está aqui na terra. Então, se eu vou poder ter o maná, isso quer dizer que tem que estar lá no céu para comer, para provar esse maná. E a pedrinha branca, um novo nome. Quando que eu vou receber um novo nome? Quando eu estiver salvo, quando eu estiver em Cristo. E é interessante, né, a questão do nome, né? Porque você vê, Daniel e os amigos dele, quando foi para Babilônia, teve o nome trocado, né? Todos eles tiveram um nome substituído, porque trocar o nome era um símbolo de pertencimento. Falar, agora você pertence a mim. Então, por isso que trocava o nome. E o interessante é isso, né? Porque Deus vai dar uma pedrinha branca, um novo nome. E agora nós vamos pertencer a Cristo. Ou seja, nós estamos salvos. E estamos no reino de Cristo. Essa é a promessa que ele tem para nós. E essa promessa não pode ficar só lá no passado. É só lá na igreja, né? Na igreja do passado, lá da igreja de Pérgamo. Não. Deus está fazendo essa promessa para mim e para você também. E ele está dizendo que vai dar para nós uma pedrinha branca. Uma igreja popular. E aí, Fábio? Você vai comentar alguma coisa aí agora? Antes de eu continuar aqui, que ainda tem coisa nessa aqui. Então, não, aqui eu queria ressaltar aqui algumas coisas, né? Você vê, nós estamos na terceira igreja, no terceiro período, e para cada elas, que nem nós falamos no começo, para cada elas tem uma promessa, né? Você agora estava falando sobre a promessa para essa igreja, a questão do maná, a questão da pedra branca, da pedrinha branca para um novo nome. Eu quero relembrar, então, a promessa para a primeira igreja, qual que foi lá no capítulo 2, verso 7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, né? Que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, qual que é a promessa para a primeira igreja? Salvação, eternidade. Salvação, eternidade. A segunda carta que estudamos, que é a carta de Esmirna, lá no verso 11. Qual que é a promessa? De nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, não salvação. Se você não vai passar o dano da segunda morte, que é a ressurreição do juízo, você está salvo. Então, mais uma vez, a promessa é o quê? Salvação. Terceiro, agora que nós estudamos, qual que é a promessa? Salvação. Se você vai reencontrar o maná que está hoje, vamos dizer assim, acolhido, né, dentro lá da arca, que está no céu, aguardando a todos nós para conferir, né, porque você está salvo. Se você vai ter um novo nome,
esse novo nome é que nem o Claudinei falou, é um nome de pertencimento. Você vai dizer assim, ó, você pertence a Cristo pela eternidade. Então, não importa qual seja o momento, qual seja o seu momento, se você é como Esmirna, se você é como Pérgamo, se você é como Éfeso, não importa. O que importa é que para cada uma delas, Cristo tem um chamado. Se arrependa, volte atrás, faça tudo de novo, porque eu tenho uma grande promessa para você, que é a eternidade. Infelizmente, o nosso horário, a gente sabia que era muito provável que isso acontecesse, né? São 7 cartas, são detalhes, e a gente, infelizmente, vai ter que dar uma paradinha por aqui no nosso estudo. Na terça-feira que vem, nós vamos, pela graça de Cristo, vamos poder continuar esse estudo aqui, e aí nós vamos trabalhar as outras 4 cartas, tá? A gente vai rapidamente no começo lá, dar uma revisada rapidamente, e vamos aí entrar no tema dessas outras 4 cartas. O que não pode ficar, o que nós não podemos perder aqui nesse estudo é isso, que cada carta dessa tem muito a dizer a todos nós. Volto aqui, houve uma pergunta feita aqui, ó, que perguntou aqui, ó, então quer dizer que estas cartas escritas pelo apóstolo não foram aplicadas no tempo em que João estava vivo? Sim, eram certas igrejas no momento em que João estava vivo, naquele momento, lá entre o ano 30 e o ano 100, né? Mais ou menos quando João morreu. Essas 7 igrejas existiam naquela época com exatamente essas características, como está sendo relatado aqui. Só que além delas ter essa característica naquele momento, ela também nos arremete aos 7 períodos da história da igreja, entende? Então, sim, eram 7 igrejas que existiam naquele momento, tá? Outra aqui, as pessoas tiveram consciência que não eram para o período em que vivia. Não, elas entenderam essas 7 cartas, quando chegou a elas entenderam que era para elas mesmo, porque fazia todo sentido. Estava sendo relatado ali exatamente o que eles viviam. Então, eles entenderam como sendo para eles. Com certeza, naquele momento, eles não entenderam que isso era também significativo para eras posteriores. Eles entenderam com certeza naquele momento que era para eles mesmo, né? Hoje, nós estudando e agora tendo acesso a toda a história, né, de todo esse período, a gente vê que tudo se casa e a gente pode aplicar essas características de cada uma delas aos períodos que a gente já tem o relato de história da história da igreja, entende? Espero ter respondido, né? Espero ter respondido a essas suas indagações, mas se não, por favor, persista na pergunta e a gente vai continuar aí para tentar sanar essa dúvida. Claudinei, Isso fala lá. isso é um ponto interessante, Fábio, que você falou ali. As perguntas aí são bem pertinentes também. Obrigado aí pela pergunta. E é interessante também a gente pensar o seguinte, né? Que da forma como você falou, sim, eram para as igrejas da época, mas esse período se estende para, né, para as igrejas de Deus em vários momentos que elas também iriam viver, como você também já respondeu, e as pessoas entenderam isso, mas pensando que não serviria para a igreja naquele momento. Servia sim, era o período que elas estavam vivendo. Só que todos esses momentos que a gente está falando, citando datas aqui, isso aqui foi estudado, né, pela igreja cuidadosamente, vendo isso acontecendo durante a história, né? Por isso que nós podemos afirmar, como você falou, com o passar do tempo, que nós cremos que a profecia ela se cumpre na história. Nós cremos na profecia se cumprindo na história. E não a profecia, essa profecia acabou lá, essa profecia acabou, foi só lá e tal. Não, nós cremos nela cumprindo nos períodos da história. Assim como, lógico, teve profecia que já passou. Mas agora eu gostaria que vocês pensassem também no seguinte: imagine que a revelação ela fosse feita total, assim, ó, dizendo assim para essas igrejas: olha, esse momento é para você, mas também é para o momento do ano tal até o ano tal. O que ia acontecer com a Bíblia? Seria destruída. Simplesmente falar: não, peraí, como assim está falando da gente? Não, pega e joga fora, então não vai ter Bíblia mais. Ou então pega lá, vamos mudar o que está escrito aí e acabou. Não, é por isso que a revelação ela não ficou tão fácil de entender assim, porque senão a Bíblia hoje já não existiria mais.
né? Imagine, quando que começou esse estudo aqui, né? É pouco tempo isso aqui. Esse estudo não é de anos, esse estudo tem 20, 30, 40 anos, não. Esse estudo é recente, né? Se for 30, 40 anos, ainda é recente. Muito bem. Obrigado, Claudinei. Obrigado principalmente a vocês que nos acompanharam até agora. Tanto aí aqui no Zoom, os nossos amigos que estão aqui no Zoom, como todos os que estão acompanhando pelo YouTube. Nilson Macedo acabou de registrar ali que está gostando de acompanhar esse estudo aí, que ela com certeza estará aí no próximo estudo para a gente continuar aí a falar a respeito dessas igrejas. Se você tiver alguma dúvida, faça como o nosso irmão aí fez, tá? Transmita aí através do WhatsApp ou qualquer canal que você tenha de acesso a nós, aqui no próprio chat do estudo, e a gente vai buscar a resposta e trazer para você, tá bom? Obrigado, Claudinei, obrigado, Gilvan, obrigado a todos vocês que estão aí, Drica, por colocar essa live para nós podermos estudar a Bíblia, e nós queremos encerrar com uma oração aí, né? E aí a gente, além de agradecer a todos, queremos também dar essa oração a todos vocês. Então, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai que habita nos altos céus, como é bom poder tirar esses momentos para estudar a Tua palavra, para relembrarmos talvez aquilo que já conhecemos, talvez para conhecer outros detalhes, ou talvez pela primeira vez estarmos atentos a esse estudo e podemos reconhecer, Pai querido, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso, ao ponto de deixar registrado tudo aquilo que aconteceria nas eras da Tua igreja. Assim também como o Senhor viu a cada ponto de cada igreja naquele momento em que o Senhor deu essa revelação a João. Por favor, que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar em nossa mente, que possa iluminar a esse estudo e que possamos não somente adquirir conhecimento, mas através desse conhecimento entendermos que o Senhor tem um plano para cada um de nós e esse plano o resumo dele é a salvação que o Senhor oferece a todos nós. Verdade. Então, Pai querido, seja qual for o estágio que estejamos vivendo nesse momento, nós queremos te agradecer porque o Senhor dá esperança a todos nós de voltarmos atrás, de refazermos aquilo que de repente em algum momento perdemos e através dessa tua graça e da tua misericórdia nós podemos ter a certeza através da tua palavra que nós somos aptos, então, a herdar as mansões celestiais e ter a vida eterna ao seu lado. Obrigado. Amém. E continue a abençoar a todos os que estão aqui assistindo, assim como aqueles que vão ainda assistir esta live. Que o Espírito Santo toque nos nossos corações. Por Jesus eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos. E até terça-feira aqui.